nós estamos estudando a Bíblia nesse programa nosso de quinta-feira. Estamos usando a confissão de fé como roteiro, não é? E a vantagem de usar como roteiro, primeiro é que cada capítulo da confissão de fé aborda um tema, um assunto. E nós já percorremos aí 20 capítulos. Portanto, já estudamos 20 temas bíblicos diferentes. Olha só que coisa boa, não é? E a outra vantagem é que esta confissão de fé, este documento, é um documento que os presbiterianos do mundo todo subscrevem, aceitam como uma boa, uma excelente explicação da Bíblia. Por isso é que nós estamos chamando essa série de estudos de Nossa Fé Comum. Por que nossa fé comum? Porque a confissão de fé é o jeito presbiteriano de entender a Bíblia. Em outras palavras, é a crença que une todos os presbiterianos. Então, é a nossa fé comum. Todos os presbiterianos acham que esta confissão de fé é uma boa e fiel explicação da Bíblia. Na nossa denominação, na Igreja Presbiteriana do Brasil, para um oficial ser ordenado, seja diácono, seja presbítero, seja pastor, ele tem que aceitar esse documento como uma fiel explicação da Bíblia. Ele tem que subscrever esse documento. Então, por isso é que a gente chama de nossa fé comum. Chegamos hoje ao 21º capítulo. Terminamos o capítulo 20, vamos começar hoje o 21º. Qual é o tema que nós vamos começar a estudar hoje? Do culto religioso e do domingo. No capítulo 20, nós estudamos da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Então, agora mudamos de assunto. O assunto agora é o culto. O assunto agora é o domingo, o dia de guarda dos cristãos. Então, esse é um tópico muito importante, porque esse tópico ele está entre os motivos que levaram à convocação da Assembleia de Westminster. A Assembleia de Westminster é uma assembleia de teólogos que foi convocada pelo parlamento inglês para produzir alguns documentos para a Igreja da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra já havia há muito tempo rompido com Roma. Já tinha cortado relações com a Igreja Católica Romana. E agora havia muitos embates internos na Igreja da Inglaterra em busca de definição da identidade da Igreja. Ok, a Igreja agora não é mais católica romana. Qual é a identidade dessa Igreja agora? Então, eles estavam se debatendo em busca desta identidade da Igreja da Inglaterra. Foi nesse contexto que o parlamento inglês convocou uma assembleia para
produzir alguns documentos. Então, essa assembleia escreveu uma confissão de fé, que é essa que nós estamos estudando, escreveu uma confissão de fé e 2 catecismos, catecismo maior e catecismo menor, breve catecismo. Qual era a ideia? Essa é a teologia da igreja. Essa era a proposta. Eles escreveram um diretório de culto e também prepararam um saltério, um inário, metrificaram e colocaram música nos salmos para serem cantados pela igreja agora. Então, 3 documentos teológicos, 2 documentos que têm a ver com culto, um diretório de culto e um inário, e prepararam também um sistema de governo eclesiástico. Então, a igreja está buscando a identidade dela. Então, o que a igreja vai crer? Confissão de fé e os catecismos. Como é que essa igreja vai adorar? Diretório de culto, inário. Como é que essa igreja vai ser governada? Um sistema de governo. Então, por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que o culto era uma das preocupações da Assembleia de Westminster. Então, nós estamos entrando num capítulo que vai falar exatamente a respeito desse assunto, o culto, não é? Isso é muito importante. Então vamos ler o primeiro parágrafo. Olha só como é que os nossos irmãos lá do século XVII elaboraram o entendimento deles sobre o culto. Óbvio, com base na Bíblia, não é? Diz o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras Sagradas. Então, vamos aqui entender esse enunciado. Vou grifar aí esse primeiro parágrafo. Vamos gastar um tempo para entender o que eles estão dizendo. A luz da natureza mostra que existe um Deus, existe uma divindade que tem domínio, tem soberania sobre tudo. Existe um Deus que deve ser crido, invocado, louvado, amado e adorado. O que é a luz da natureza? É que a natureza humana reconhece de maneira tácita, reconhece de maneira intuitiva que Deus existe, que existe uma divindade, que deve ser adorada e cultuada. Isso está presente na natureza humana. A Bíblia diz isso. E não apenas a Bíblia diz isso, mas a nossa experiência comprova.
O fenômeno religioso é um fenômeno que as pessoas têm tentado entender, compreender, não é? Estudiosos, seja de qualquer área, os filósofos, os sociólogos, os psicólogos, estudam esse fenômeno, né? Até uma ciência hoje, não é? Que é chamada a ciência da religião, que é aquela área do conhecimento que tenta explicar, entender, não é? Por que o ser humano é um ser religioso por natureza, né? Isso está impresso em nós. Então, a natureza, a luz da natureza, mostra que há um Deus que deve ser adorado. E a nossa experiência comprova isso. Eu não sei se você concorda. Pense comigo. Em qualquer povo, por mais primitivo que seja, você pode visitar uma tribo lá no seio da Amazônia não explorada, uma tribo que não fez nenhum contato ainda com a civilização. Ao chegar lá, você vai encontrar algum tipo de religiosidade, algum tipo de espiritualidade. Não é verdade? Uma religiosidade toda ignorante, toda torta, toda, não é? Mas haverá algum tipo de adoração ali. Vai adorar o sol, vai adorar a chuva, mas vai adorar. Então há sempre essa inclinação na natureza humana para o divino, para o transcendente. É isso que eles estão dizendo. A luz da natureza revela que existe um Deus que precisa ser adorado, não é? Mesmo aqueles que não conhecem a Deus, ele vai adorar. Ele vai fabricar algum Deus para ele. Ele vai criar na sua própria imaginação algum tipo de divindade. Então, está entendendo o que eles estão dizendo aí? Que na natureza nossa, na natureza humana, há pistas de que Deus existe. É por isso que nós temos em nós essa inclinação para adoração, essa inclinação para religiosidade, essa inclinação para espiritualidade. Então, a própria natureza mostra isso. A Bíblia já revela isso para nós, não é? Eu não estava aqui porque eu cheguei atrasado, mas eu acho que o Wildeir leu esse texto aí. Não é porque nós combinamos antes. Então, o Wildeir leu esse texto aí com vocês. E eu vou lembrar, eu vou comentar rapidamente alguma coisa nesse texto que o Wildeir leu com vocês. Vamos, abra lá novamente. Romanos, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia em Romanos, capítulo 1. Veja bem, notem aí, a partir do verso 18, está dizendo aí que Deus está bravo com a humanidade. Não é isso que está dizendo aí? A ira de Deus se revela dos céus. Deus está irado com a humanidade. Por que é que Deus está irado com a humanidade? O texto responde. Ele está irado porque os homens detêm
a verdade pela injustiça. Não está aí no final do verso? Porque os homens detêm. A tradução aí está deter. Mas a ideia aqui é suprimir. Os homens suprimem a verdade a respeito de Deus. O que ele está dizendo aí é o seguinte: os homens sabem que Deus existe. Eles sabem que existe uma divindade. Mas eles não querem adorar essa divindade. Por isso eles suprimem esse conhecimento que Deus lhes dá de si. Aí você pergunta, mas como assim? Como é que os homens conhecem a Deus? E aqueles que estão lá no meio da selva, nunca viram uma Bíblia, nunca ouviram uma explicação, uma pregação, eles conhecem a Deus? Paulo responde, sim, conhecem. Mas como, Paulo? Como é que eles conhecem a Deus? Paulo vai responder nesse mesmo texto aí, não é? Verso 19. Aquilo que podemos conhecer de Deus é revelado a eles, é manifesto a eles. Mas como é, Paulo, que é manifesto a eles? Ué, porque Deus lhes manifestou. Como é que Deus manifestou esse conhecimento a eles? O verso 20 diz que os atributos de Deus, o poder de Deus, a própria divindade de Deus pode ser conhecido por meio das coisas que Deus criou. Então, a própria criação de Deus revela conhecimento aos homens. Então, só de olhar para a criação de Deus, as pessoas podem ter uma noção de que Deus existe um Deus. Por quê? Porque quando a gente olha para a grandeza, para a beleza, para a ordem da criação, a sucessão de dias, de noites, não é? Esse mundo organizado como nós temos, isso só pode ter sido criado por uma inteligência, não é? Por alguém sábio, alguém poderoso. Eu sei. Os homens suprimem esse conhecimento. Eles preferem dizer que tudo veio por acaso. Mas acaso não cria ordem, não é verdade? Deixa a sua casa entregue ao acaso uma semana para você ver a ordem que vai ficar lá. Se você pegar assim um punhado de letrinhas e jogar para cima assim e deixar elas caírem ao acaso, qual a chance de você formar uma palavra como paralelepípedo? Você pode até formar ordem simples, né? Pá, aba. Mas a chance de formar uma ordem complexa é mínima ou nula, não é verdade? Então, olhar para esse mundo e dizer que ele é simplesmente o resultado de uma grande explosão, então é isso que Paulo está dizendo. A criação de Deus revela conhecimento sobre ele. Os homens conhecem Deus, mas o que eles fazem? Eles suprimem o conhecimento que Deus dá de si a eles. Mas como eles foram criados para adorar a Deus, então adoração não é uma coisa que você faz simplesmente. Adoração é algo que você é. Você é adorador por natureza. Então, eles não querem reconhecer Deus e adorar a Deus. Mas como eles não conseguem ficar sem adorar, o que eles fazem? Criam deuses para si. Vejam bem, olha o que Paulo diz aí nessa passagem que nós estamos olhando, não é? Verso 21. Porquanto
tendo conhecimento de Deus, tem conhecimento, mas não adoram. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não é? Então, o que eles fazem? O que eles fazem? Porque não podem ficar sem adorar, porque para isso eles foram criados. Então, o que eles fazem? Verso 25, a segunda parte. Eles adoram e servem a criatura no lugar do Criador. Então, veja, por causa do pecado, por causa da inimizade do coração humano contra Deus, eles suprimem o conhecimento de Deus. Mas dentro deles tem alguma coisa que quer adorar. Eles foram feitos para adorar. Eles são religiosos por natureza. Eles não conseguem ficar sem adorar. Então, não querem adorar o Deus verdadeiro? Adora coisas que eles mesmos criam. Adoram as coisas criadas no lugar do Criador. Está claro isso para vocês? Que a natureza, a luz da natureza mostra que tem um Deus que precisa ser adorado. Todo ser humano traz isso na sua própria natureza. E veja bem, para suprimir essa sede de adoração, a pessoa tem que fazer força, sabe? Ninguém é naturalmente ateu. Para o sujeito ser ateu, ele tem que suprimir algo que está nele. Ele tem que fazer morrer, como se fosse possível, a sua natureza de adorador. Você já brincou com uma bola na piscina? Quando você, brincando com uma bola na piscina, você submerge aquela bola e ela teima em vir à tona. É difícil você segurar uma bola na piscina, não é? Você se submerge assim e ela faz força para vir à tona. Isso é a natureza humana de adorador. Você tem que sufocar isso, mas isso, vez ou outra, vai vir à tona. Vou dar um exemplo disso para vocês. Eu morava em São Paulo na época, quando aquele conhecido faleceu recentemente, aquele conhecido publicitário, acho que faleceu recentemente, o Washington Oliveto, publicitário famoso. Ele havia sido sequestrado lá em São Paulo. Eu não me esqueço dessa entrevista dele depois dos dias no cativeiro. Ele reuniu a imprensa para dar uma entrevista, para falar da experiência dele no cativeiro, sabe? Mas teve um momento na entrevista dele que eu nunca me esqueci, porque me marcou muito. Ele falou assim, olha, esses dias no cativeiro foram terríveis, terríveis, muito angustiantes. Eu pensei que eu fosse morrer. Ai, coisa terrível. Eu só não rezei, eu só não orei. Tinha dia até que dava vontade, mas eu sou ateu, eu tinha que ser coerente. Percebe? Tinha dia que dava vontade de orar, de rezar. Mas eu não rezei lá não orei não, porque eu sou ateu, então eu tinha que ser coerente. Percebe? Havia algo no ser dele que clamava, não é? Que reconhecia a existência de um ser superior, não é? Então entenderam aí? Os nossos irmãos estão dizendo que a Bíblia ensina e a nossa experiência comprova que a própria luz da natureza revela
que Deus existe e que ele deve ser adorado e que você foi feito para adorar. Entendeu? É isso que está dizendo esse primeiro parágrafo. Agora veja bem, segundo parágrafo. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Embora você tenha sido feito para adorar, embora a própria natureza humana reconhece que existe um Deus que deve ser adorado, o modo de adorar esse Deus verdadeiro é instituído por ele mesmo. Isso aqui é um ponto central da nossa tradição, não é? Ponto central. Muita gente não entende isso, fica bravo quando o pastor fala, olha, isso não podemos fazer no culto. Percebe? Acha que é capricho do pastor. Pastor chato, só. Não é? Mas porque essa é a nossa convicção. Tá, nós fomos criados para adorar. Mas qual é o jeito de adorar? Quem decide a maneira de adorar? É Deus mesmo. Não sei se você já percebeu, mas daqueles 10 mandamentos que Deus deu ao povo de Israel, e lembra quando foi que ele deu? Lá no Monte Sinai. Deus arrancou um bando de escravos lá do Egito. E Deus estava levando esse bando de escravos para uma terra, a terra prometida. Deus prometeu fazer desse bando de escravos uma nação. Então Deus ia dar a eles agora a terra e está dando uma lei. Como é que vocês vão viver agora nessa terra que eu estou dando? Como é que vocês vão viver lá? Quais são os princípios que vão reger a vida dessa nação? Aí Deus reuniu o povo e resumiu a lei dele, a vontade dele para esse povo em 10 pontos, 10 mandamentos. Curiosamente, os 2 primeiros mandamentos é a respeito do culto. Então, culto é coisa importante para Deus, não é verdade? Deus começou a lista com dois mandamentos sobre culto. O primeiro mandamento é a respeito de quem deve ser adorado. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Exclusividade. Você não vai adorar outro, senão a Deus somente. Então, o primeiro mandamento é sobre o objeto do culto. E o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. O segundo mandamento é a respeito do modo como Deus quer ser adorado. Então, o primeiro mandamento é sobre a quem adorar. O segundo mandamento é sobre como adorar. Então, o como adorar, quem determina é Deus. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. É Deus quem diz, não é? A adoração que Deus aceita é instituída por Ele mesmo. É Deus quem diz o modo como devemos adorar. E os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster lembraram ali que
o modo como Deus deve ser adorado está limitado. A adoração tem limite. Você não pode fazer qualquer coisa do jeito que você quiser, bem entender na adoração. Pode ter coisas que são legítimas em outros momentos, em outra esfera, mas não é parte da adoração. Então, é limitado por aquilo que Deus revela, sua vontade revelada na Bíblia. Deus não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens. Não é? Como nós fomos criados para adorar, nós somos muito tendentes, não é? A criar, a inventar, não é? A imaginar coisas a respeito da adoração. E olha, ele diz, nem por sugestões de Satanás, não é? O que fazemos na adoração tem limites, pois Deus nos deu revelação a respeito. Já disse que os 10 mandamentos, os 2 primeiros, tratam da adoração. E na questão de adoração, nós precisamos tomar cuidado para não seguirmos a nossa imaginação ou até mesmo sugestão de Satanás. Alguém leia Mateus capítulo 4, versos 8, 9 e 10. Curioso, né? Olha que uma das tentações que Jesus sofreu foi com respeito à adoração. Satanás estava sugerindo a Jesus um tipo de adoração, né? E, olha, se você me adorar, você vai ter esse e aquele ganho, não é? Então, o que você busca com a sua adoração? Fazer aquilo que agrada a Deus e adorá-lo do modo como ele prescreveu? Ou a sua adoração é apenas um meio para conseguir coisas que você quer conseguir, não é? O diabo diz para Jesus, você vai conseguir um punhado de coisas se você adorar desse jeito. E Jesus respondeu, lembrando que o jeito de adorar já estava prescrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele usou a prescrição, a revelação de Deus sobre adoração, para responder à tentação do maligno. E aqui, veja bem, aqui diz que nós não devemos adorar de nenhum outro modo que não seja prescrito nas Escrituras. A tradição nossa, tradição reformada, entende que o jeito de adorar está tão limitado pela Bíblia que a adoração não deve aceitar nada que não seja prescrito pela Escritura. Isso aqui é uma peculiaridade da tradição reformada. Peculiaridade. A tradição católica romana, a tradição luterana, outras tradições não têm esse entendimento. Esse entendimento aí é o entendimento da nossa tradição. É por isso que alguns falam que o jeito presbiteriano de adorar, esse jeito presbiteriano de adorar, não é? O jeito presbiteriano é sempre
Estou rindo aqui porque ontem nós examinamos alguns irmãos que derem ser membros da nossa igreja, não é? E eu sempre levanto essa questão. Falei, olha, você já percebeu o nosso jeitão? Você quer ser parte desse negócio aqui? Nós temos o nosso jeitão. e, e a pessoa confidenciou a nós, falou, reverendo, eu venho de outra tradição. E quando eu cheguei aqui, eu falei, esse culto é muito engessado. Mas sabe que hoje eu entendi, eu gosto. Esse jeitão de vocês adorarem é muito engessado. Achei interessante. Por isso que eu estou rindo aqui. Mas a razão está aí. Isso aí é o que a nossa tradição chama de princípio regulador do culto. O nosso princípio regulador do culto nos distingue de outras tradições. Qual é o nosso princípio regulador do culto? Está aí. Ó. Deus só deve ser adorado daquele modo prescrito nas Escrituras. Outras tradições, por exemplo, uma tradição luterana, se você perguntar assim, outras tradições entendem assim, se a Bíblia não proíbe, aí você pode usar na adoração. A nossa tradição formula isso. Se a Bíblia não manda, você não pode usar. Tá claro? É diferente, é sutil isso. Se você perguntar para alguém da tradição luterana, nós podemos usar velas no culto? Ele vai dizer, a Bíblia não proíbe. Então pode. Pode ter velas na adoração. A nossa tradição responde de maneira diferente. Não, não pode. Porque a Bíblia não prescreve. Percebe? Se não for prescrito, a gente não usa. Outra tradição, se não for proibido, então a gente pode usar. Percebe a diferença? Então, isso aí é da nossa tradição. Somente aquilo que é prescrito nas Escrituras. Então, esse é o primeiro parágrafo sobre a nossa teologia do culto na confissão de fé de Westminster, não é? E aí está muito claro também que Deus não deve ser adorado por nenhuma representação visível. Porque quando Deus se revelou ao povo lá no Sinai, ele não se manifestou de maneira visível. Então, a nossa tradição entende que o nosso culto é muito mais audível do que visível, não é? Deus é o Deus que fala. Então, qualquer tipo de representação visível não é prescrito nas Escrituras. Muito bem. Parágrafo 2. O culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Desde a queda, o culto só deve ser prestado através de um mediador que não deve ser outro senão Cristo. Então, no parágrafo anterior, não é? Nós vimos sobre o modo de cultuar, como adorar. Nesse parágrafo agora, nós estamos vendo aí a quem adorar, quem deve ser o objeto da nossa adoração. O objeto da nossa adoração é o único Deus verdadeiro.
E quem é esse Deus verdadeiro? Esse Deus verdadeiro é o Deus que se revela na Escritura. E como é esse Deus que se revela na Escritura? Ele é um Deus que é ao mesmo tempo um e três. Há um só Deus. Deus é um só, mas Deus também é três. Eu não disse são três, eu disse é três. O português aqui foi sacrificado, mas ele precisa ser sacrificado. Porque Deus não são, Deus é. Então ele é um único Deus, três pessoas, não é? É o mistério da Trindade. É esse o Deus que deve ser adorado. Qualquer outro Deus que não seja esse é falsificação, é fake, não deve ser adorado. Então, o único Deus verdadeiro é o Deus triuno. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é? Todas essas pessoas, um único Deus, é o objeto da nossa adoração. João 5:23, alguém leia para nós. Então, nota bem, Carlinhos, que honrar uma das pessoas da Trindade é também honrar as demais, as outras duas. Por quê? Porque é uma única natureza divina. Não há algo que uma pessoa faça que a outra também não faça, não participe. Não há algo que uma pessoa receba que a outra também não receba. Então, a glória tributada ao Pai é também tributada ao Filho e é também tributada ao Espírito Santo. Então, quem honra o Pai, honra o Filho. Quem honra o Filho, honra o Pai que o enviou. Então, esse é o Deus a quem nós adoramos. É o Deus Trino. E vocês sabem que isso é uma peculiaridade do cristianismo, não é? Nós temos 3 grandes religiões monoteístas no mundo. Não é verdade? Que crê em um único Deus criador. O judaísmo, não é? Crê em um único Deus criador. O islamismo crê no único Deus criador. E o cristianismo crê no único Deus criador. Então a nossa fé é igual à fé islâmica. É igual? Não. Qual é a diferença do Deus que os cristãos adoram? Trindade. Não é? Para a fé islâmica, Deus não é 3. Para a fé judaica, Deus não é 3. Mas para a fé cristã, Deus é 3. Se você crê em Deus desse jeito, você tem a mesma fé que todos os cristãos de todas as épocas, em todos os lugares. É a fé comum, é a fé que nos une, ok? Oi. Eu não sei lhe dizer exatamente, mas eu diria que é só um profeta, não é? Que não é Jesus Cristo, né? Mas eles esperam a vinda do Messias.
né, do profeta maior. Para, para, para o islamismo, Maomé é esse profeta, não é? É um enviado de Deus que trouxe a revelação maior de Deus aos homens. Mas eu não sei, certamente que não. Certamente que isso seria. Isso é muito difícil para um judeu crer que outro que não Yahvé seja Deus também, não é? Ah, veja bem, além disso, os nossos pais na fé, os irmãos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, eles, com base na Escritura, estão dizendo aí que não devemos adorar a nenhum ser criado, anjos, santos ou qualquer outra criatura. Então, abram Apocalipse 19:10. Alguém leia para nós em alto e bom som. Olha, Carlinhos, que nessa passagem João está dizendo que foi tentado a adorar o anjo, não é? E ele foi corrigido, dizendo: não, 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 eu não devo ser adorado, eu sou conservo teu, não é? Eu sou servo de Deus como você é servo de Deus. Você é humano e eu anjo, mas nós somos servos de Deus. Adore somente a Deus. Capítulo 22, 8 e 9. Apocalipse 22, 8 e 9. Alguém leia? Olha só, Osório, o anjo não aceitou adoração. Só Deus deve ser adorado, não é? Atos 10, versos 25 e 26. Olha, Pedro não aceitou adoração. Disse: ó, não, não, pode parar. Eu também sou homem, não devo ser adorado, não é? E 14, de 11 a 15 de Atos também. Olha só, e daí, Paulo e Silas havia curado um homem lá em Listra. E os pagãos ignorantes pensaram: ah, esse cara é Deus, né? Os deuses desceram até nós. Continua lendo. Continua lendo. Então eles entenderam que eram os deuses pagãos que estavam entre eles, não é? Continua lendo. Continua lendo.
sacerdote lá do paganismo chamou o povo e quis fazer um culto lá, prestar um sacrifício, e os apóstolos não aceitaram, dizendo: olha, parem com isso. Nós somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas, não é? Então, eles não aceitaram a adoração. Então, fica claro na Bíblia que não devemos adorar, não é? Nenhuma criatura, nenhum homem, nenhum anjo, a Deus somente. E para terminar esse parágrafo, desde a queda, o culto só deve ser prestado através de um mediador que não deve ser outro senão Cristo. O culto é cristocêntrico. A adoração a Deus só é recebida por Ele, aceita por Ele, porque ela é prestada por meio de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele mesmo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então, fora de Jesus, não há adoração verdadeira. O culto só é possível por causa da mediação de Jesus. Nenhum de nós poderia ser aceito na presença de Deus, poderia adorá-lo de maneira agradável, a menos que Jesus, se Cristo não tivesse se encarnado e oferecido no nosso lugar o sacrifício que ofereceu. Então, Cristo é o centro do culto. Sem Cristo, não tem culto. Deus não aceita o nosso sacrifício de louvor se não for por intermédio de Jesus. Então, a quem devemos adorar? Ao Deus Trino somente. A ninguém mais. Anjos, santos ou qualquer outra criatura. E a adoração só é possível e só é aceita por meio de Jesus. Vamos parar por aqui, porque o nosso tempo já esgotou. Isso aí são textos que falam da mediação única de Jesus, não é? Só Jesus nos conecta com Deus e o Pai. Por exemplo, esse é um dos grandes defeitos da tradição católica romana, não é? Que acha que podemos oferecer algum tipo de adoração e devoção aos santos, não é? Acha que Maria pode fazer essa mediação, não é? Ave Maria, rogai por nós, não é? Intercedei por nós. Essa mediação só pode ser feita pela pessoa de Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Ok? Bom, terceiro parágrafo, próxima quinta-feira. Alguma pergunta, alguma colocação?